Olá, bom dia. Vamos começar a nossa live de hoje e vamos falar sobre uma coisa extremamente importante para todos nós. Todos buscam, às vezes têm dificuldade para compreender ou até encontrar, mas é algo fundamental para todos. É a felicidade. Vocês sabiam que tem uma ciência dedicada ao estudo da felicidade? Uma ciência que se propôs, além de apenas lidar com as dificuldades, as doenças, né, dos seres humanos, mas ela buscou entender o que é essa felicidade. Não que os outros assuntos não sejam importantes, são primordiais, mas saber o que é essa felicidade. Ela já existe, né, há algumas décadas, porém ela às vezes não é tão difundida no meio acadêmico. Eu dei aula há muitos anos em curso de psicologias e apenas em poucos momentos esse conteúdo apareceu. Né? Apareceu de uma forma modesta. Em algumas faculdades já tem uma disciplina, ou duas ou três, falando exatamente sobre a felicidade, mas a grande maioria nós falamos de dificuldades, problemas de saúde mental, doenças. E a felicidade, onde que fica? Né? A gente brinca que às vezes quando a gente vai em algumas grandes livrarias, a gente olha algum tema ligado à doença, está em psicologia. E quando a gente pega algum tema sobre felicidade e realização, está em autoajuda. Como se falar de algo positivo não fosse necessariamente ciência. A ciência teria que falar de algo amargo, de algo sofrido. E isso é uma coisa a se pensar. Então, hoje vamos estar falando da ciência da felicidade. A ciência da felicidade tem o nome de psicologia positiva. E nós vamos falar um pouquinho desse movimento. Ele não é uma linha teórica que pertence a A ou a B. Né? Ele é justamente um movimento onde ele vai descrever justamente isso. Mas antes vou contar algumas questões bem práticas. Né? Um principal nome, não é lógico, nenhuma ciência é feita de apenas uma pessoa, e sim de todos que colaboram para a sua construção. Vamos falar de Martin Seligman. Mas vamos pegar apenas uma frase que está no seu livro Felicidade Autêntica. Né? A maioria das edições, página 13, para ser preciso. Tá? Então, o que ele fala? Ele tem uma frase que é extremamente fundamental, não apenas para os psicólogos, mas para as pessoas perceberem a importância do que é o trabalho de um profissional e como ajudar as pessoas. Ele fala que os melhores terapeutas não curam simplesmente os sintomas. Eles ajudam a construir forças e virtudes. Isso mesmo. Curar é importante? Sim. Mas são as forças, as virtudes que farão com que esses profissionais auxiliem de uma maneira permanente as pessoas, mesmo quando deixarem de seguir seus consultórios, de irem às consultas, porque não estamos falando de algo temporário. E o conceito de felicidade aqui adotado não é algo momentâneo, não é eu estou sentindo feliz, e sim a felicidade plena. E no caso do livro intitulado Felicidade Autêntica, que deveria, né, a primeira sugestão do próprio Seligman seria psicologia positiva, mas por uma questão de estratégia, já que é isso que se trabalha, a maior parte do livro virou Felicidade Autêntica, que não é uma coisa momentânea, não é uma coisa corriqueira, não é estou alegre, ele é muito mais profundo e muito mais pleno do que isso. E aí, o que nós temos que entender? E é uma coisa que tem sido difundida por muitos profissionais, terapeutas, coaches, orientadores de carreira, e devemos valorizar e reconhecer isso. Que crença, né? As pessoas trabalham muito a crença. Isso vai ter uma influência muito grande dentro do pensamento do Seligman, por ele ter uma grande formação, primeiro dentro da psicanálise e depois na área da TCC. Né? Então ele vai ter muita influência da TCC tradicional. E a crença é um conceito da terapia cognitivo-comportamental muito difundida. Então o que ele vai dizer é que crença nas capacidades de produzir efeito por meio das emoções é igual eficácia. Por que nós estamos falando de crença em capacidade?
A eficácia não é simplesmente se eu sou ou não capaz, mas aqui estamos falando que eu percebo sendo capaz. O quanto isso pode ou não influenciar eu realizar, eu alcançar, eu executar todos os meus sonhos e meus planos. Então, a autoeficácia pode ser definida como as crenças das pessoas em suas capacidades de produzir efeitos desejados por meio de suas próprias ações e comportamentos. Isso é uma frase de Bandura que ele vai incluir nesse pensamento. Tá? Então, por que esse conceito de Bandura é tão importante para nós entendermos esse conceito de crenças? Quando nós estamos em nosso sofrimento, normalmente o que acaba acontecendo? Nós somos muito mais influenciados pelo meio. Seja um meio externo, as pessoas ao geral, como também algo interno, de sensações que às vezes a gente acaba sendo atingida por ela. Quando nós conseguimos entender a sua autoeficácia, essa conta inverte. É o quanto nós influenciamos. O quanto nós influenciamos o outro, nós influenciamos o nosso ambiente em geral. E isso é algo importante, porque a nossa interação humana, constantemente um vai estar influenciando o outro. E nesse aspecto, se nós estivermos bem, influenciarmos o mundo, é natural que de uma certa forma nós modificamos parcialmente o mundo ao nosso redor. Então, esse conceito ele pode ser muito bem descrito pela nossa capacidade de lidar com as ações e de acreditar algo. Né? Para quem conhece um pouco mitologia grega, tem muitas lendas famosas. Elas são um rico arsenal de conhecimento e de instruções para a nossa vida. E tem uma em particular que a psicologia positiva adota para descrever um pouco isso. É a lenda de Pigamalião. Pigamalião é um escultor. Ele tem a capacidade imensa de perceber o que estava no mármore bruto ali dentro. E dali ele conseguia extrair as coisas mais fantásticas que já estavam no mármore. E certa vez ele fez uma escultura tão magnífica, tão maravilhosa, que ele se apaixonou por essa escultura. Porque ele viu o quanto de belo era a Cassiopeia, a sua escultura. E os deuses, ao perceber a dedicação, o carinho, todo o amor que ele dedicava àquela escultura, que ele passava horas e horas percebendo aquele trabalho maravilhoso, mas sim a essência também daquilo que ele teria retirado do próprio mármore, e eles concederam a vida a Cassiopeia. E essa lenda representa a capacidade de trazer o ideal à vida. Isso tem a ver com pessoas, tem a ver com ações, tem a ver com sonhos. As pessoas que se realizam, eles trazem de uma situação coisas que o outro não pensava, que o outro não via. Podemos falar de oportunidade, podemos falar de empreendedorismo, visão diferencial, mas todos têm algo em comum. A lenda de Pigamalião é enxergar algo que ainda está bruto, mas que ele se transforma. Nós temos isso, diversas situações que isso aconteceu. As pessoas construíram ao longo de sua existência mecanismos alternativos que fez diferença. Vou pegar aqui um exemplo prático. Quando houve a crise de 29, que foi extremamente drástica, a queda de bolsa de valores em Nova York, a fila de pessoas procurando empregos foi muito grande. Isso gerou uma situação calamitosa nos Estados Unidos. E as pessoas passavam horas, dias na fila das fábricas procurando um emprego. Por quê? Naquele momento era o que tinha para se buscar. Não desistiram. A maioria continuou e tentou persistir. Só que passava muito tempo nas filas. E certa vez, uma pessoa que estava na fila, ele levou umas coisas simples. Uns pedacinhos de papel, um papelão e algumas pecinhas montadas
né, quase que com barro, né, umas pecinhas bem rústica. E ficou brincando com as pessoas na fila. Por quê? Porque teria que passar o tempo. E ficaria ali há muito tempo. E essa pessoa criou algo que foi extremamente fantástico. Ele estava desempregado, estava na fila, e uma pessoa falou: olha, você me vende esse jogo? Ele estava realmente ali para tentar uma sorte. E tudo bem, vendeu. E chegou à noite e fez outro e foi para uma outra fila, porque não era fácil conseguir emprego. E outras pessoas foram comprando, até que chegou um momento que não precisou mais procurar emprego. Ele se sustentava com aquele joguinho, com papelão, papel e umas pequenas pecinhas. Esse é o jogo Monopólio. Para quem conhece, no Brasil tem uma versão dele, né, também, que é o Banco Imobiliário, que é o nome mais popular no Brasil. Mas todo teve a mesma origem, o monopólio. No momento onde as pessoas tinham dificuldades financeiras, dificuldade para arrumar um emprego, ele fez algo muito diferente. Ele criou um jogo onde as pessoas podiam sonhar que estavam comprando terras, casas, prédios. Ele fez uma esperança para muitas famílias. Ele fez uma esperança para ele mesmo. Afinal de contas, era um momento onde as pessoas poderiam pensar. O dinheiro não era mais um problema naquele momento. Isso não é uma fuga. Isso é um respirar. É conseguir pensar no futuro, é poder voltar a sonhar, voltar a acreditar. Então vamos pegar esse exemplo da origem do monopólio. O que é isso? Uma situação totalmente calamitosa e aonde ele poderia estar distraidamente jogando, interagindo com qualquer um que estivesse ali. O jogo não era um jogo de aposta, porque não teria dinheiro para as pessoas jogarem um poker ou alguma coisa. As pessoas possivelmente estavam em dificuldade financeira e talvez até muitos endividados. Então não faria sentido. Mas um jogo simples que transformou algo bruto em esperança. Uma situação difícil de ficar horas lamentando, sofrendo, para interagir com as pessoas. Então, isso nós temos em todo momento. Quando a gente acredita em alguém e a gente faz com que esse melhor do outro venha a florescer. Em momentos difíceis, é importante nós pensarmos nisso. É importante nós pensarmos no efeito Pigamaleão. O Pigamaleão é o efeito que nós construímos ao longo da nossa vida. Quando a nossa crença no potencial de alguém acaba concretizando esse potencial. É isso mesmo. Acreditar no outro. Às vezes nós duvidamos muito de nós mesmos e por isso precisamos, principalmente na infância, que os outros acreditem em nós. Que a gente desenvolva, que a gente realmente chegue mais longe. Mas não é um elogio superficial, um elogio banal, né? Não, é muito verdadeiro, é um acreditar. Na educação temos um termo que tem a ver parcialmente com esse efeito, mas não estamos falando só da parte boa. Na educação nós usamos muito isso, profecia autorrealizadora, onde um professor acredita que um aluno é bom ou não, é lento ou rápido, e ele acaba acreditando naquilo que o outro falou, porque é uma pessoa de referência, é uma pessoa importante. Às vezes a gente acredita que o outro tem uma dificuldade e ele não tem. Isso não é o efeito Pigamaleão. O Pigamaleão é extrair, perceber o mármore bruto e o que ele vai se transformar. É isso que faz, um dos pontos, não é só isso, mas isso faz as pessoas serem persistentes. Elas acreditarem nelas mesmas. Quando a gente pensa no momento onde as pessoas estão muito preocupadas com a opinião do outro, a opinião que deveria ser mais relevante, às vezes é menos valorizada, que é a opinião dela mesma sobre si. Ter opinião sobre si é o que faz você ser determinado. É você estar convicto. Porque muitas pessoas ao redor não vão perceber, às vezes, a escultura pronta daquele mármore bruto. Muitas pessoas não vão entender a dimensão do seu sonho. Não vão
entender seu potencial lá no futuro. Por isso, a nossa opinião tem que ser extremamente valiosa. Mas para que a nossa opinião seja valiosa, é muito provável que outras pessoas acreditarem em nós mesmos, antes que nós acreditássemos. E por isso, o efeito Pigmalião é justamente eu acreditar no outro, mesmo quando ele ainda está bruto, né? Então, isso pode acontecer em qualquer contexto. Isso influencia o desempenho, isso transmite mensagem principalmente não verbal, de maneira inconsciente. Por que não verbal? Não são apenas palavras. As palavras representam 8% da nossa comunicação. Então, o elogio são palavras. Só que o elogio tende a ter uma questão meio delicada. Não estou dizendo que não deva elogiar. Mas o elogio é minha opinião, meu gosto pessoal sobre alguma coisa. Um feedback positivo é muito mais profundo. É um fato. Quando eu falo eu gosto do que você fez, é algo meu. Não estou dizendo que o que ele fez seja bom. É algo que me agrada. Quando eu falo o que você fez foi bom, independente se eu gosto ou não, aquele é um feedback, é um retorno. Né? Vou pegar um exemplo para ilustrar sobre música. Eu gosto da música que você tocou. Isso é um elogio. Tem a ver com os meus valores, tem a ver com a minha opinião, o meu gosto musical. Quando eu falo, você toca bem, isso pode tocar até uma música que eu não gosto, que eu não aprecio, mas é um fato inegável que a pessoa toque bem. Ela não está à mercê de quem está emitindo a comunicação. Então, essa transformação que se tem com o efeito Pigmalião é extremamente importante, né? O quanto nós influenciamos o outro. No momento onde as pessoas estão em situações de dificuldades, preocupadas ou com medo, ter um efeito ao contrário importante. E é isso, um pouco, né? Não dá de a gente falar tudo aqui, lógico, sobre a psicologia positiva, a ciência da felicidade, mas é um caminho a gente perceber que é, sim, importante, né? E temos muitos autores valiosos da psicologia positiva no Brasil também, né? Como eu disse, ele é um movimento, ele não é exclusivo de um local, né? A realidade é como uma massinha de modelar, cabe a você modelar a mesma ou deixar que os outros modelem por você. Mônica Portela. Por que é entendermos isso? A realidade, ela tem seu papel de atividade. Como eu disse agora há pouco, da autoeficácia. Ou você influencia o meio ou você é influenciado por ele. É óbvio que essa troca vai acontecer constantemente, mas você ser 90% influenciado pelo seu meio é muito perigoso. E a realidade é a mesma coisa. Então, quando a gente fala da ciência da felicidade, é justamente essa preocupação. Por que ela surge dentro da psicologia? E ela não usa só conceitos da psicologia, deixa bem nítido isso. Porque a psicologia, tradicionalmente, ela tem 3 grandes missões. E essa psicologia americana, ela baseava nessas 3 grandes missões. E quais seriam as 3 grandes missões? Diminuir o sofrimento humano, desenvolver o potencial humano e ajudar as pessoas a serem mais felizes. E desde a sua origem na Associação Psicológica Americana, a APA, essas 3 missões estavam ali presentes. Porém, muito negligenciada. Após a Segunda Guerra Mundial, isso foi um foco muito grande. A psicologia norte-americana ela baseou quase que na sua totalidade em diminuir o sofrimento humano. Era uma situação de emergência? É óbvio que era. Mas ao longo das décadas ela se concentrou nisso. É daí que nós temos a visão de que ao psicólogo é uma questão de doença. Não, você não precisa ter doença nenhuma. Você não precisa estar em sofrimento. Não faz sentido isso. E às vezes muitos profissionais acabam tendo até essa dificuldade. Mas o que eu faço com fulano sendo que ele não tem doença? Tá, ajuda ele a ser feliz. Ajuda a desenvolver o potencial humano dele. Então, tanto a segunda missão que
Um pouco, alguns autores, principalmente os primórdios dentro do humanismo, voltaram a construir isso. Maslow foi um grande nome nisso, Rogers, outro, que começaram a despontar que devemos estudar pessoas felizes, pessoas realizadas. E isso, na sua origem, tinha alguns estudos bem nítidos, mas por um período isso sumiu. Então, boa parte dos estudos se concentrava no sofrimento. Isso é fato. Se você digita, não vou nem pegar os meios acadêmicos, mas popular. Se você digita lá depressão, observa a quantidade de informações vai vir. Agora, quando você pega a felicidade, vê a enfermidade que vai aparecer. E nos meios científicos, isso é ainda mais assustador. O número de estudos sobre doença é muitas vezes superior ao número de felicidades. Então, quando ele vai começar a fazer esses estudos, Maslow, Rogers, dois grandes nomes da origem do humanismo, ele vai dizer que não podemos estar ligados à doença. Até porque a psicologia ela não surge da medicina. Alguns psicólogos são de origem médica, isso é um fato, mas ela não é uma ciência vinculada diretamente à medicina. Ela é mais ampla, os métodos deles, na sua origem, tem muito da filosofia, da física, né? Esse é um fato importante. E aí o que acontece nesse processo? Temos que ter modelos de estudos para perceber como as pessoas se tornam felizes. E isso, em 1998, vai ser muito marcante quando Martin Seligman assume a presidência da Associação Psicológica Americana. Ao fazer isso, ele percebe que as duas missões estavam sendo deixadas de lado. E o que é feito nesse momento? É um momento onde as pessoas vão perceber isso e vão ver a urgência de ampliar o estudo dos aspectos positivos. Ampliar os estudos ligados ao potencial humano. Não é que isso não estava acontecendo. Havia sim, mas de uma forma, digamos, muito modesta, muito discreta. E dentro do meio acadêmico formal, né, nas universidades especialmente, isso era muito deixado de lado. Não havia disciplinas ligadas a potencial, a felicidade, a qualidade de vida, muito menos. Era basicamente estudo de doenças. E a gente via um crescente número de doenças aparecendo. Quanto mais se estudava, mais doença tinha, né? Lembrando, né, que nós temos dois grandes catálogos, vamos usar esse termo, de identificação de doenças. O CID, né, que é o Cadastro Nacional de Doenças, de uma forma bem resumida, que é da Organização Mundial de Saúde, que está na edição 10 e vai para a edição 11. E temos o diagnóstico de saúde mental, que é norte-americano e canadense. O Brasil adota-se os dois, por N fatores. Só que em cada edição que vinha sendo feita, o número de doenças aumentava. E vamos dizer que porque as pessoas estão estudando mais, estão conhecendo mais. Tudo bem. Mas aonde que tinha algum catálogo falando de coisas positivas além de doenças? E aí começou a se investigar. Tanto é que temos um catálogo de forças e virtudes, não apenas de doença. Esse movimento da psicologia positiva, estudando felicidade, ele também construiu quais são as forças. E é daí que nós temos hoje muitas expressões ligadas à psicologia positiva, à ciência da felicidade, que é resiliência, empatia. Tudo isso vem surgindo de um grande movimento, que às vezes a gente não percebe como conectado. Então, ele vai trabalhar justamente isso. Como que a ciência poderia investigar as causas da felicidade, se existem. Por exemplo, outros fatores mais emergentes, como as causas da depressão. Por quê? Diminuir a depressão é bom, lógico, você diminui o sofrimento, mas ela não é uma garantia de felicidade. Então, podemos trabalhar com questões opostas, digamos assim. Será que o progresso da ciência deve ser orientado somente para emergências? Ou pode ocupar de outras formas? Porque essas indagações elas entram justamente na psicologia positiva. Porque quando a gente fala esse aspecto do que será que tem que preocupar só com a emergência? Então cadê a prevenção? Quer dizer que nós temos que esperar as pessoas adoecerem para isso?
Vou pegar um exemplo dentro do processo terapêutico. Qual a idade que podemos ter orientação para acompanhamento psicológico? Temos que esperar uma criança com dificuldade aprender a falar sobre as coisas da vida. Com que idade é isso? Quantas questões que já poderíamos ter de orientação, né, podemos ter feito com a criança? E eu estou falando não precisamente de uma comunicação de palavras verbal, o não verbal. Então, podemos orientar, e por isso que a gente atende crianças, digamos assim, desde antes de nascer. Uma boa gestação é fundamental para o desenvolvimento. Nos primeiros anos, indiscutível. Então, se a gente espera apenas o momento onde a criança já está com dificuldade, a gente não está trabalhando de maneira preventiva. A gente está esperando um problema aparecer para depois remediar. E isso não faz muito sentido, né? Então, essas missões, ela ajuda a nós percebermos o que mudou, o que vai propiciando ao longo do tempo, né? Então, com isso, o estudo dessas forças e virtudes poderia propiciar o florescimento das pessoas, comunidades e instituições. Porque nós estamos falando não só das pessoas no sentido puro. Nós vemos hoje instituições melhores para trabalhar, empresas melhores para trabalhar. Isso são certificações onde mostra que o ambiente é saudável. O ambiente saudável é a família, é a escola, são as empresas, instituições como um todo, comunidades. Então isso é uma forma que é óbvio, vai prevenir muitos processos. É entender o ser humano em cada esfera, mas perceber ele interligado aonde ele faz parte. Então, o florescimento tem sido um termo bastante utilizado na psicologia positiva, né? Então, a condição que permite o desenvolvimento pleno, saudável, positivo, do aspecto psicológico, biológico, social dos seres humanos. Por quê? Porque o ser humano vai estar interligado ao ambiente que ele vive. E com uma planta, uma rosa, uma flor que precisa ter nutrientes adequados, o ser humano também. Por isso temos que florescer. É a semente que é um estado bruto se transformar numa flor, né? Nós não vivemos igual a alegoria do Barão de Munchausen, que quando ele está preso na areia movediça, ele se puxa pelo cabelo e retira sozinho, sem encostar em nada, além do cabelo dele, ele e o cavalo daquela areia movediça. O Guarani de José Alencar tem a mesma metáfora. No final, quando está tendo uma inundação, o Guarani, né, Peri, está com a sua amada Ceci nos braços, está no alto de uma palmeira, e ele, do alto da palmeira, ele puxa a palmeira e tira a palmeira da raiz e faz virar um tronco flutuante para poder sair dali. Essas duas alegorias são extremamente marcantes para o momento da autossuficiência. Eu não estou dizendo que somos totalmente dependentes do ambiente. Estamos dizendo que estamos interligados a esse ambiente. Existe um fator aí que tem que ser considerado. Então, como promotores do bem-estar, é importante pensarmos nesse ambiente. Então, por isso que quando a gente fala desse movimento, ele vai trazer muitos nomes, né? Eu posso até pedir perdão pelo nome que eu vou falar, Dmitry Kisemaravsky, né? Eu não sou muito bom para alguns idiomas, né? Principalmente quando tem nem vogal, mas esse é um nome extremamente, a gente fala Kizisky, né? Uma abreviatura do nome dele, que ele vai desenvolver alguns conceitos fundamentais, né? Ele vai falar do apego, ele vai falar de como que esse desamparo pode ou não ser aprendido, né? E isso é valioso para o nosso conhecimento, né? Então, alguns estudos vão propiciar isso. Então, existe uma ciência, sim, que estuda a felicidade. E aí eu saio do aspecto técnico e vamos pensar no aspecto pessoal. Sempre é mais difícil a gente fazer algo quando não sabe
o que nós buscamos, né? Então, por que isso? Porque quando a gente fala do que é felicidade, primeiro nós temos que saber o que é, para a gente construir. É como uma receita. Você quer fazer um bolo ou quer fazer um pão? Primeira definição. Porque os ingredientes não são os mesmos. Podem ter coisas comuns, mas os ingredientes não são os mesmos. E a felicidade não seria diferente. Felicidade, realização, o que é para cada um, né? Então, só para a gente pegar alguns dados, cada vez mais isso vem acontecer. Eu vou pegar um número antigo, na época que isso, né, foi ampliado. Quando a gente pensa em felicidade, o número de referências, eu estou falando dados de 2006, isso não mudou tanto, aumentou um pouco, mas ainda está longe do seu ideal. A gente digitava lá felicidade, né? 4.700 indicações. Aí digitava depressão, 110 mil. Né? Nós estamos falando de Psycho, né? Revista Científica da Psicologia nos Estados Unidos. Quando a gente pega a Associação Psicológica Americana, não era diferente, 10 vezes mais. Para cada uma referência em felicidade vinha 10 a mais. Então tinha lá 40 artigos sobre felicidade, tinha 400 sobre depressão. Eu estou falando só da depressão, não estou falando de todas as questões psicológicas. Então o que acontece? Isso é muito grande. E nós estamos falando de 2006, já quando o movimento da psicologia positiva, da ciência da felicidade estava em franca expansão. Antes isso era muito pior. Era 1 a cada 100. Né? Então era muito complicado. Quando a gente digitaria ali felicidade no próprio Google, daria, na época, 300 mil referências. Quando colocava depressão, 263 milhões. No PubMed, mais ainda. 4.000 artigos no PubMed, que é um dos principais veículos de comunicação científica, vinha lá 4.000 referências. E de depressão, 270 mil. E isso deixa bem nítido, nós estamos falando da 2006, aonde existia um grande avanço da psicologia positiva. E quando a gente pensa no nosso cotidiano, nós notamos que nós temos ao nosso redor, né, no nosso ambiente, um grande foco no negativo. É um fato. Na mídia, internet, rádio, cinema, nós temos muito aspecto negativo. Aí muitas pessoas usam argumentam, mas coisas boas não dá notícia. Por quê? Porque não é hábito? Porque nós somos programados a ter mais atenção ao negativo? A gente corrige muito as pessoas, mas orienta pouco. Então o que acontece? As relações organizacionais, também temos muito foco no negativo. Escolas, família. Então o que acontece? Dentro do aspecto social, a gente tem gastado muito tempo com o aspecto negativo. Isso é uma prova, isso é um fato crucial. Então, o que é a psicologia positiva? É a ciência que estuda a experiência subjetiva positiva, as potencialidades e virtudes, a qualidade de vida, contribuindo para a compreensão e desenvolvimento dos fatores que permitem a prosperidade dos indivíduos e comunidade. Seligman e Kizamarovsky, tá? Ano 2000. Porque o que acontece isso? Em nenhum momento a psicologia positiva, a ciência da felicidade está negligenciando doenças ou está dizendo que elas não são relevantes. Mas o que faz as pessoas serem prósperas? Não estamos falando, quando a gente fala prosperidade, as pessoas ficam, mas todo mundo tem que ganhar dinheiro. Não, o problema não é o dinheiro. A prosperidade é muito mais ampla do que isso. E também, se ela for bem sucedida, não há mal nenhum. Né? A grande questão é que todos nós deveríamos buscar caminhos para isso. Mas da mesma forma como a lógica de Pigmalião, a Cassiopeia era um estado bruto, era um mármore. Às vezes precisamos perceber essa amplitude. Né? Esse é o efeito Pigmalião. Né? Então, esse movimento ele vai direcionar justamente isso.
Porque ela passou de ser um movimento onde antes a psicologia era vista como tratar a doença mental. E não é. A ciência da felicidade é muito mais do que isso. Por isso as pessoas cobram. Ah, mas todo mundo acha que no psicólogo isso é doença. Isso já foi. Eu costumo usar a seguinte metáfora. Qualquer um pode aprender a jogar futebol sozinho. Não duvido da capacidade humana. Mas se você tem um técnico, um mentor que faça você encurtar seu sofrimento e o tempo de aprendizagem, por que você não tem isso a seu acesso? Podemos e devemos ser autodidata no que nos propomos a ser? Perfeito. Isso é autonomia. Mas ter alguém que consiga acelerar esse processo é fundamental, né? Então, esse é um ponto crucial. Reconhecer os traços positivos. Porque existe uma lei comportamental básica. Você não aumenta ao mesmo tempo comportamentos concorrentes. Se você aumenta um comportamento concorrente, o outro diminui. Se você pega uma pessoa com ansiedade e você aumenta tempos de calma, relaxamento, você diminui o comportamento negativo. Então não é o foco apenas no negativo. Isso é muito comum dentro da psicologia positiva. É nós percebermos no outro o quanto podemos ajudar. Sem apenas ficar focando no que a pessoa tem dificuldade. Porque é natural isso. Isso vai acontecer, né? E isso vai sendo desenvolvido, né? Então, o manual de classificação de forças e virtudes é uma coisa que encanta aos olhos, né? Sendo bem poético até. Porque nós mostramos isso. Tá? Vou colocar aqui um outro autor, Peterson, né, junto com Seligman, desenvolveram o sistema de classificação para aspectos positivos, enfatizando forças e virtudes de caráter, né? Então, os autores afirmaram que as forças poderiam ser amplamente classificadas e a partir de suas características emocionais, cognitivas, relacionais e cívicas, através de 6 grupos de virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperamento e transcendência. Olha só quanto é magnífico. Em vez de a gente ter apenas as classificações de doença, nós temos classificações de virtudes. Pessoas virtuosas, é óbvio, são mais realizadas, mais felizes. Ah, quer dizer que ela nunca vai estar triste, nunca vai ter depressão. Não é isso. Mas eles vão lidar melhor com isso. Por quê? A gente falou em outros vídeos que saúde mental é a capacidade do indivíduo em lidar com as adversidades. Como que alguém virtuoso vai ter muita dificuldade em lidar com as adversidades, né? E essas classificações são primordiais, né? Então, quando a gente busca isso, e tem um ponto crucial, né? Não vou seguir uma ordem específica, né? Porque isso aqui não é o curso de psicologia positiva, né? A gente já ministrou alguns cursos em outros períodos, e sabem que isso é um conteúdo muito longo, né? Para ser tratado aqui em 1 hora de conversa, mas as pessoas acreditam que a felicidade é externa. Não. Existem conceitos e fórmulas que ajudam a te descrever e avaliar o nível de felicidade. É transformar um dado subjetivo em algo objetivo. E aí, a psicologia positiva, ela coloca que 50% da nossa felicidade é biológica. As pessoas assustam quando fala isso. Mas é natural. Não existe emoção sem corpo. A fisiologia faz parte de nós. Nós temos genética, temos neuroquímica, precisamos de nutrientes para o nosso corpo para conseguir sentir a felicidade. 40% é cognição, é como interpretamos, como percebemos o mundo. E só 10% é a situação externa. E é isso que as pessoas assustam quando a ciência da felicidade mostra que o determinante da felicidade externa é apenas 10%. Com relação ao aspecto biológico,
Não podemos fazer muito contra a genética. Talvez. Mas podemos fazer muito sobre nutrientes. Quantas e quantas, dezenas de vezes, a gente vê pessoas com diagnóstico de depressão, sendo que ela tem baixa de vitamina D. Alguém com baixa vitamina D ele vai ter muita dificuldade de sentir bem, sentir bem-estar e sentir feliz. Isso é totalmente biológico. Não é porque sou da psicologia que eu vou falar tudo é psicológico como se a gente não tivesse um corpo. Como se não tivesse uma biologia nos influenciando. Hoje, muitos problemas emocionais, tá ligado a questões digestivas. Eles estão fazendo essas ligações que há muito tempo já se discutia. Então não podemos negligenciar o aspecto biológico. Vou pegar um exemplo comum que todos nós passamos. Durma muito mal várias noites seguidas e você vê o quanto você consegue ter um bom humor. Quer dizer que é determinante? Somos todos seres somente biológicos? Lógico que não. Mas ele detém uma porcentagem imensa disso. Acordei mal-humorado. Você vai ter dificuldades básicas de nutrientes, de qualidade de sono, de descanso. Os outros 40%, que é cognitivo, podemos e devemos fazer muita coisa quanto a isso. Porque é isso que faz com que nós percebemos. É esse 40% que a gente trabalha com muita frequência nos consultórios. Aonde? Quando nós temos duas pessoas passando por uma situação muito semelhante. Uma desmorona e outra se ergue rapidamente e não é tão abalada. A situação é praticamente a mesma. O que muda? A biologia? Sim. Mas principalmente nesse caso os 40%, como eu interpreto a situação. Por isso popularizou-se aquela expressão, você está vendo o copo meio cheio ou meio vazio? O que você aprende com isso? O que você extrai da sua experiência? Então, esse aspecto é importante. Então, para aumentar o bem-estar e a felicidade, é preciso de esforço sustentado, não é algo momentâneo. Não são pequenos lampejos de alegria. Esse é um esforço duradouro. Como o bem-estar aumenta, o esforço sustentado é retroalimentado. No momento é preciso escolher a atividade adequada de cada pessoa. O que nos faz bem? Mas não é uma coisa momentânea, não é apenas o aplauso. Quem está aprendendo a tocar um instrumento, ele não pode pensar apenas no reforço, na recompensa de ser aplaudido. Por quê? Vai precisar de um tempo para começar a ser aplaudido. Vai precisar aprender pequenas notas, ele vai tocar às vezes sem a presença de ninguém. Mas é esse esforço sustentado que faz com que seja duradouro. Então, pensar em estratégias que trabalhem essa satisfação e esse bem-estar. Então, o que faz e o que pensa mais meta é igual bem-estar e felicidade. O que nós fazemos? O que nós pensamos? E quais os nossos objetivos diante disso? Como a gente gosta de usar uma frase, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Isso nós temos muitos filósofos que trabalham isso. Quando eu escrevi O Amor e o Medo, uma das lógicas que a gente falou sobre relacionamento é isso. Você tem que saber para onde quer ir, para saber quem vai estar com você. Tem uma passagem no livro Alice, no País das Maravilhas, que é bem ilustradamente essa situação. Alice está perdida no País das Maravilhas e ela encontra o gato risonho. E ela pergunta qual caminho escolher. Estava na encruzilhada e ia tendo ali dois caminhos, duas vertentes. E ela não sabia qual caminho escolher, ela não conhecia o País das Maravilhas. E pergunta para o gato risonho, e o gato risonho devolve de maneira muito prática: para onde você quer ir? E ela fala: qualquer lugar. E ele fala: então, qualquer caminho serve, não tem que escolher. Não tem que preocupar com a escolha. Porque tanto faz, se você não sabe onde quer ir, então como que eu vou dizer qual caminho você deve escolher? Quando a gente pensa nessa situação da Alice, muitas vezes nós podemos encontrar isso em nossas vidas.
aonde eu quero ir, para poder escolher os caminhos que me levam àquele lugar. Então, essa felicidade, esse bem-estar, ela reside no que a gente pensa e quais são os objetivos, metas que a gente tem. Por isso, esses termos têm popularizado de maneira imensa. Ele tem ganhado muitas forças, né, de modo geral para nós. As pessoas têm olhado com uma maneira muito, às vezes, reducionista, de que quando a gente pensa em meta, não, todo mundo tem que ter meta. Tá, mas todo mundo tem que ter uma direção, senão a gente é um barco à deriva. E às vezes isso é colocado de uma maneira muito ríspida, muito bruta, mas eu estou falando de metas pessoais. O que você quer para a sua vida hoje? Qualquer coisa. Então pronto, você já alcançou. Não tem nada seu de iniciativa, né? Eu sei que a gente poderia falar por horas e horas aqui, e eu estou verificando pelo tempo da nossa transmissão, né? Esse é só um ponto, né? A gente separou alguns pontos, algumas sequências, e na próxima transmissão, no próximo vídeo, a gente vai completar alguns aspectos dessa psicologia positiva. Quais são os caminhos de como executar, quais são essas virtudes, mas também quais são as forças que tem em cada uma delas, né? Para que a gente seja mais virtuoso, mais feliz. Mas aqui, nesse momento, eu vou destacar apenas 12 atividades que aumentam o bem-estar e felicidade. Porque devemos fazer isso. Da mesma forma como se você quiser ter uma musculatura, você tem que fazer exercício físico, a felicidade e a realização não é diferente. Não é apenas uma vez. Você quer ter um abdômen definido. Beleza, então você vai na academia um dia por ano. Desculpa decepcionar, mas a chance de ter um abdômen definido indo uma vez na academia por ano é muito baixa. Eu quero ter uma saúde mental adequada. Ótimo, então eu vou cuidar da minha saúde mental uma vez por ano. Desculpa, não vai acontecer. A frequência, nesse caso, é muito importante. Então vamos pensar no nosso bem-estar e felicidade hoje. E vamos traçar aqui 12 itens que podemos utilizar para isso. Expressar gratidão. Várias técnicas, formas para isso. Mas expressar gratidão é o primeiro passo. Não poderemos ser felizes e realizados sendo ingratos com o que nós temos. Quando eu faço alguns treinamentos, eu costumo fazer uma atividade bem simples. Coloco as pessoas para conversar em grupos, geralmente grupos 5, 6, 8 pessoas. E cada grupo tem que conversar 5 minutos. Qualquer assunto, desde que não possa ter assuntos negativos. Pode ser conversas neutras para positivo. É uma técnica simples, mas você vê o quanto de dificuldade as pessoas têm para conversar sem ficar tratando coisa negativa. É muito, muito, muito delicado. E as pessoas parecem que ficam sem assunto, porque vai falar e tem que frear. E aí elas se dão conta do quanto de negatividade está no dia a dia, na conversa. Você fez um bom trabalho, mas... Tá, e aí começa todo negativo. E às vezes nem chega a parte positiva, o elogio, o feedback, que seja, ela já vai direto só em assuntos negativos. Então, expressar gratidão. Quando as pessoas começam a expressar gratidão, elas começam a perceber o que tem de positividade, o que tem, de influenciar o mundo de maneira positiva. E às vezes, quando a gente propõe aos clientes a fazer um diário de gratidão, todo dia escrever, agradecendo 3 coisas, as pessoas falam, mas o que eu tenho para agradecer? Não tenho nada para agradecer hoje. Aí eu devolvo, você está respirando? Porque enquanto está respirando, existe uma esperança. Existe uma possibilidade. Então tenho que agradecer, sim. Temos que agradecer. E a gente inverte isso. É aquela história, a gente acredita que a grama do vizinho é mais verde. Tá, pode ser. Mas pode ser uma grama sintética. Então a gratidão é reconhecer o que nós temos. É aquilo que a gente fala na área do turismo. Turismo, eu brinco que, resumidamente, é aquilo que as pessoas pagam, investem, para ir do outro lado do mundo, admirar aquilo que está do seu lado e você não dá mais valor.
É muito isso. Então a gratidão faz com que nós reconheçamos isso. Cultivar o otimismo. O otimismo tem a ver com esperança, tem a ver com perceber soluções. Como uma planta. Precisamos cultivar. Existe um tempo entre plantar e colher. Então, não é simplesmente um momento. É uma constância. Cultivar o otimismo. Isso é fundamental para nós entendermos as pessoas, entendermos a nós mesmos. Evitar ruminar e fazer comparações sociais. Por quê? Porque quando a gente rumina, a gente fica nutrindo coisas que não fazem bem, que deveria ter sido digerida, deveria ter sido resolvida. E isso se torna uma constância na nossa vida. Então, fazer comparações sociais pode ser muito perigoso, porque normalmente eu comparo o que eu estou sentindo com o que o outro está demonstrando. E isso é um caminho arriscado. A gente não vê o quanto as pessoas passaram por aquilo para alcançar. O quanto realmente estão vivendo. É a lógica da grama do vizinho. Ela entra nesse ponto. Algumas comparações são perigosas. Comparar consigo mesmo. E como diz uma expressão japonesa, kaizen, é ser um pouco melhor a cada dia. A comparação é comigo. Porque é isso sim uma comparação justa. Ter referência ao outro é outro aspecto. Olha, ele faz isso, então qual que é o parâmetro que eu tenho se é um bom ou não profissional? Mas sempre uma comparação muito mais interna. Praticar a cortesia. Algo tão simples, né? Ser cortês, ser educado. Tem coisas que não precisaríamos ter. Não precisaríamos ter uma regra para cortesia se fôssemos corteses. Regras de convivência. Então é um fato. Né? A cortesia é isso. Isso me lembra de um filme, acho que da década de 90, né, chamado A Corrente do Bem. Né? Acho que a expressão do filme original era Passe Adiante. Né? Onde um jovem ele percebeu ter um trabalho, né, acho que é a 7ª série do ensino fundamental, e o professor passou o seguinte: você vai ter um trabalho ao longo do semestre. Pensar num plano para melhorar o mundo. Só isso. Né? E aí um deles decide fazer um favor para alguém. E aí o que acontece? Esse favor é de uma forma tão ampla, tão importante, que essa pessoa vai sentir uma obrigação moral de repassar adiante. E o filme, né, extremamente maravilhoso, recomendo. Ele começa o menino recebendo a tarefa e uma situação que acontece praticamente do outro lado do país. E um repórter vai rastrear esse movimento dele. Pessoas que ele nunca conheceu e não conheceria foram atingidas por uma coisa simples que ele fez. De fazer um bem para alguém. Né? E não necessariamente ampliar isso. Então, essa cortesia é isso. Cultivar relacionamentos. O ser humano é um animal gregário, ele vive em grupo, ele necessita do grupo. E relacionar-se é importante. Mas relacionar-se com qualidade é fundamental. Vale a pena relacionar? Lógico que vale. Porque relacionar nos ajuda a ser pessoas melhores. Ele corrige as questões que nós achamos que estão bem resolvidas na gente. Eu costumo brincar que eu falo assim, eu sou uma pessoa calma, mas não tenho paciência com... Aí a pessoa vai fazendo a lista de pessoas que são as pessoas fundamentais, geralmente da família, que eu não tenho paciência. Peraí, então, com quem você é calmo? Com um estranho? Às vezes a gente tem mais paciência com aquele que a gente não conhece. Né? Então, o que acontece? É importante não ver apenas, né, o imediato. Sexto, né, estratégia de superação de dificuldade, trauma, privações, estresse. Teremos dificuldades? Teremos. Como que a gente lida? Quais as estratégias que a gente adota? Devemos entender isso, para que a gente não leve aquilo como determinante ao longo da vida. Isso é muito feito no consultório de psicologia, sim, técnicas
Qualquer profissional ele tem ferramentas para isso. Nós temos também a perceber nossas ferramentas. Às vezes a gente deve avaliar o que a gente tem adotado para superar isso. Outro aspecto fundamental para todo esse caminho que nós falamos de atividades para aumentar o bem-estar e felicidade. Item 7. Perdoar. Sim. Ah, mas você está falando de algo religioso? Não, estamos falando de felicidade. Espiritualidade é algo extremamente importante para o bem-estar humano. Muitas pessoas têm dificuldade em falar disso. É estar em paz. Estar em paz tem a ver com o aspecto espiritual. Transcendência tem a ver com isso. Qual caminho você tenta adotar para alcançar isso é outra história. Mas tem a ver com isso. E o perdão é fundamental. Porque você tira daquele vínculo, daquelas algemas que te prendiam aquele passado, aquela situação. Só que as pessoas procuram, às vezes, em vez de perdoar, fingir que não aconteceu. Um esquecimento. Aí tem dois problemas básicos. Quando a gente tenta esquecer, a gente acaba esquecendo tudo ao redor, menos aquele fator que causou sofrimento. Quando a gente esquece, eu costumo usar a situação da casca de banana. A gente esqueceu que escorregou numa casca de banana e ela continua lá. Aí a gente vai escorregar de novo, de novo, de novo e de novo. Superar, lembrar sem dor. E tem em suas mãos o poder da decisão, se você desvia ou escorrega de novo. Então essa é uma grande diferença. Só que não é um exercício simples, como eu comparei. Por quê? Porque ele é constante. Perdoar não é ser vítima e deixar o outro fazer o que quiser. Não. É não sofrer com aquilo, mas você tem poder de decisão se vai continuar ou não com aquele vínculo, com aquela situação, com aquele trabalho. É superar. É conseguir não ser mais acorrentado por aquilo que aconteceu. Isso é importante. Perdoar, lembrando que às vezes é o outro, mas nós mesmos. Toda culpa gera castigo. Então, perdão é um caminho para aliviar e resolver o que está causando sofrimento. Oitava atitude. Experimentar estados de fluxo e mini fluxo. Aí vem um outro conceito fundamental. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar sobre as questões da dimensão do tempo. O quanto o tempo é importante para a nossa saúde mental, para a nossa qualidade de vida. E como nós trabalhamos com esse tempo, como nós direcionamos o nosso próprio tempo. Então, nesse ponto, devemos avaliar o quanto fluxo a gente vive. Fluxo é aquele momento onde você está tão concentrado, tão bem, que parece que o tempo tem outra função. Você está empolgado, você está bem engajado, e isso melhora tudo. Então devemos ter momentos grandes de fluxo ou pequenos momentos. Isso faz com que a vida ganhe sentido. Isso que faz com que a gente sinta sentido de viver. 9. Desfrutar as alegrias da vida. Parece algo tão banal, mas às vezes a gente não desfruta a alegria como deveria. A gente acha que não vale a pena pequenos momentos, pequenas situações, o que nós conquistamos. Às vezes a gente conquista, mas abandona. Relacionamentos, pequenas ações, grandes momentos, não importa. As alegrias têm que ser presentes todo dia. Não faz sentido a gente falar que é feliz só no final de semana. A gente tem que ser feliz todos os dias. Não podemos aguardar o momento da felicidade, o happy hour. Nada contra a cerveja e o momento com os amigos. Muito pelo contrário, isso também é um momento de alegria. O que eu estou alertando é que não é só esse o momento de alegria. O dia a dia, o trabalho, a realização, o que nós encontramos alegria em cada ação nossa. Isso é felicidade também. Isso ajuda essa sensação de bem-estar. 10. Estabelecer metas e alcançá-las. Metas alcançáveis. Para que a gente tenha uma referência. Não é esperar a meta para você sentir-se bem, mas é o percurso disso. O quanto nós podemos estar melhor com cada isso. 11. Práticas espirituais. Ah, mas volta a falar da religião? Também, ou não. Depende da sua crença sobre religião. Mas a espiritualidade é importante. O bem-estar, a caridade, né? E quando nós falamos de espiritualidade, é isso, essa transcendência. Tem a ver com esperança, tem a ver com fé também? Tem.
Como você alcança isso? Temos inúmeras questões. Ah, mas eu vou ficar sentado ao lado da natureza, vou rezar. Tudo bem. É se conectar com algo maior. É perceber que você faz parte de algo maior. Isso são práticas espirituais. Isso é fundamental para isso. Às vezes a gente quer resolver campos da vida deixando a espiritualidade de lado. E a gente fica como um barco à deriva. Os nossos valores pessoais são baseados muito na nossa espiritualidade. Então é natural que isso seja importante. Tanto é que um dos itens da qualidade de vida é a espiritualidade. Se você quiser aprofundar, pega um projeto, né, chamado WHO, né, com o Inventário de Qualidade de Vida, feito para a própria Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil temos como principal condutor desse projeto o FLEC, né? E o que acontece? Esse é um projeto que foi feito em mais de 126 países. E um dos itens da qualidade de vida que ele próprio avalia é a espiritualidade. Tanto que se quiser usar o BREF, que é como dizer as questões, o CONSEM, ele está lá. Então a espiritualidade é um ponto de avaliar a qualidade de vida. E isso é importante, nossas práticas espirituais. E 12º, cuidar do corpo. Esporte, meditação, academia, cuidar. Porque como eu disse anteriormente, felicidade não é igual, ela funciona igual você ir na academia. A felicidade também tem a sua parte biológica, então devemos cuidar da nossa parte biológica. Não podemos dizer que a felicidade é tudo o que você pensa se você não cuidasse de si. Se você não vai cuidar de um instrumento que propicia você ser feliz, ter bem-estar com o seu próprio corpo, então você está sendo negligente com você. Então é importante. Sei que o horário já está estendendo um pouco, mas eu acho que esse é um primeiro vídeo que a gente vai estar falando, a gente vai estar complementando um pouco, colocando sobre esses conceitos da felicidade, técnicas, como alcançar um pouco isso, como alcançar e aproveitar da ciência da felicidade. Mas eu vou fechar com um livro que é muito interessante, de Voltaire, Cândido, o Otimista. É uma leitura que eu recomendo. É um livro de catástrofes, desencontros e até desgraças que o Cândido passa, ele, o professor, o filósofo que o acompanha, e eles estão o tempo todo buscando o que é essa felicidade. Ele se torna escravo, acha que a mulher que ele amava morreu, depois descobriu que não, e tem tantas questões. Ganha uma fortuna, vira escravo e vai por aí. E ao final ele visita um homem que tem uma quinta, que seria basicamente uma mercearia, digamos assim, nos dias de hoje, e ele descobre que felicidade é cultivar o seu próprio jardim. A felicidade não é algo que você alcança na lua. Se for o seu sonho, sua meta, ser um astronauta, faz parte da sua realização e está tudo bem. Mas é cultivar o que você tem. De nada a gente buscar ter um outro jardim deixando o nosso abandonado, com ervas daninhas. Então, sejam mais realizados, pratique essas regras, essas atividades para o bem-estar e felicidade. E, acima de todos, cultive o seu próprio jardim. Obrigado pela presença. Sou muito grato a toda a cooperação, todo o tempo que vocês dedicaram a esse vídeo. E passe adiante, acima de tudo, cultive o jardim. Obrigado.